Se você, assim como eu, ama ter uma casa mais prática, sem precisar ficar dedicando horas de limpeza, esse vídeo é para você. Nele eu vou te mostrar quais são os 12 itens que você pode investir na sua cozinha para otimizar o seu tempo de limpeza, para que você tenha mais tempo aí para você e para sua família. Oi, eu sou a Thaisa Tosatti, sou arquiteta, bem-vindos de volta ao nosso canal. E sabemos que a cozinha é um dos ambientes da casa que mais tomam tempo aí da nossa limpeza. Isso porque são muitos itens aí para ficar limpando, são várias coisas, detalhes ali que precisam da nossa atenção minuciosa. E hoje eu quero te mostrar quais são os 12 itens que você pode investir para melhorar esse tempo e otimizar esse tempo aí de limpeza. Até porque uma rotina tão corrida como é atualmente pra gente, o que vale realmente a pena é a gente passar menos tempo limpando e mais tempo com quem realmente importa, né? Então já vamos logo começar essa lista. E o primeiro item que eu quero te falar é sobre as cubas de embutir. Esse tipo de cuba vai facilitar muito a sua limpeza no dia a dia ali da cozinha. Por quê? Existem 3 formas, basicamente, de você fazer a instalação de uma cuba de inox aí na sua bancada. A primeira delas é fazer essa cuba totalmente embutida, então você vai ter ali a cuba bem abaixo ali da pedra, ela é instalada abaixo da pedra. Qual que é a grande vantagem disso? Aquela área molhada ali da sua bancada, na hora que estiver ali escorrendo água, né? Você só vai precisar ali de um rodinho para puxar essa água e não vai ter problema nenhum. Outra forma de instalar essa cuba é colocando ela sobreposta à bancada, ou seja, a cuba fica um pouquinho acima da bancada, coisa de milímetros. Mas esses poucos milímetros já dificultam a limpeza. Por quê? Você não vai conseguir passar esse rodinho para puxar água, por exemplo, porque ela vai estar sobreposta. Então você vai precisar ali ficar passando paninho para secar. E ainda tem agora a cuba que você faz a instalação com o sistema flush. Esse é um sistema da Tramontina que facilita muito a limpeza. Por quê? Esse sistema flush vai deixar com que sua cuba fique nivelada com a bancada. E isso vai ser ótimo, porque você consegue fazer essa limpeza de forma muito mais prática. O que acontece é que um pouquinho abaixo ali da lateral da pedra da bancada, a gente vai fazer ali um sistema com várias barrinhas e aí a cuba vai ser parafusada em cima dessas barrinhas, deixando ela totalmente nivelada com a sua bancada. E isso vai ser ótimo porque facilita muito a limpeza no dia a dia e também na hora de estar fazendo ali a faxina. E acho que só por essa dica eu já mereço seu like nesse vídeo. Se você tá gostando desse tipo de conteúdo, já deixa o like, compartilha com quem precisa otimizar tempo aí na sua cozinha. E se você gosta de conteúdos como esse, já se inscreve no nosso canal e ativa o sininho das notificações para não perder vídeos incríveis como esse. Toda semana a gente tem vídeos novos por aqui com soluções de arquitetura e decoração aí para o seu lar. E já que a gente falou de bancada, outra coisa que pode otimizar aí seu tempo de limpeza e te livrar daquela preocupação de estar manchando ou não manchando a sua bancada é investir numa pedra que seja ali resistente a manchas. Eu sei que quando a gente usa, por exemplo, uma pedra natural, como o próprio granito ou mármore, mesmo quando elas estão impermeabilizadas, tem aquele risco de estar causando alguma mancha. Quando a gente fala de cozinha, a gente está ali trabalhando com molho de tomate, com azeite, muitas vezes um vinho que pode derramar ali. Então, quando você faz uso de pedras com resistência à mancha, você não precisa correr ali na hora que algo cai em cima dessa bancada para fazer logo a limpeza. Então, isso já otimiza um pouco o seu tempo. Pedras que eu indico que tem essa resistência a manchas é o quartzito, que é uma pedra natural, mas tem muita resistência à mancha, e também as pedras sintéticas. Mas aí você precisa fazer uma pesquisa minuciosa, porque não são todas as pedras sintéticas que possuem resistência à mancha. Uma ótima opção é o Decton, que é uma marca aí que usa uma tecnologia que promove essa alta resistência a manchas. Outra pedra que você pode pensar em utilizar é o próprio quartzo. Lembrando que o quartzo vai ter uma especificação ali que ele não possui resistência a raios UV. Então, se sua bancada tem ali muita insolação nela, não é indicado colocar o quartzo. Então, você precisa avaliar aí qual é a melhor opção. Ainda falando sobre revestimentos, uma coisa que pode otimizar o seu tempo de limpeza
é a escolha do revestimento que vai ficar ali no frontão da bancada. Essa é aquela parede que fica entre a bancada e o armário superior. Uma ideia boa é você utilizar o mesmo revestimento da bancada, fazendo ele também ali no frontão. Por quê? Isso vai eliminar aquela grande quantidade de rejuntos. Quando a gente utiliza revestimentos estilo Metro White, por exemplo, a gente sabe que vai ter ali muitos rejuntos, porque quanto menor a peça, maior a quantidade de rejuntos e com isso mais tempo você precisa dedicar ali para fazer uma limpeza bem minuciosa, né? Então, quando você faz a instalação do mesmo revestimento da bancada, você já elimina essa quantidade de rejuntos e facilita muito mais a limpeza. Lembrando que, quando você faz isso, você também vai precisar investir um alto valor, até porque as pedras aí vão ter 1 metro quadrado aí mais alto. Se você não quiser fazer esse investimento, vale a pena você investir aí num porcelanato de maior formato, porque aí a peça vai ser maior e não vai ter aquela quantidade de rejuntos quando você coloca revestimentos menores. Outra coisa que vale a pena investir para melhorar tempo de limpeza é a substituição do seu fogão por um cooktop de indução. Eu falo que o fogão e até mesmo o cooktop a gás, por exemplo, eles vão ter ali aquelas trempes, né? E aquilo dali vai acumulando ali gordura e com isso a gente precisa dedicar mais tempo nesse elemento na hora de fazer a limpeza. Quando você faz a instalação de um cooktop de indução, por ter ali aquela base super plana, você só vai fazer a limpeza ali de forma muito prática, passando ali um papel toalha e pronto. Eu falo mais sobre essa limpeza nesse vídeo que eu vou deixar aqui nos cards e também na descrição. Outro elemento que vale a pena investir é fazer na sua cozinha o que a gente chama de sóculo. O sóculo é aquela base que fica ali no seu armário para proteger ele tanto na hora da limpeza, mas também para melhorar a ergonomia na hora que você estiver cozinhando ou lavando a louça. Quando você não faz esse sóculo, seu armário vai ficar ou suspenso ou você vai precisar comprar aqueles armários que vêm com pé, né? E aí, com isso, você já gasta mais tempo limpando, porque imagina, você vai ter que ficar ali abaixando para tirar todo o pó, toda a poeira que vai estar acumulada ali debaixo desse armário. Quando você faz o sóculo, que é aquela base ali, você já elimina esse tempo aí de limpeza, porque não vai ter nada ali embaixo do seu armário, vai ter apenas ali o sóculo. Ainda falando sobre isso, vale a pena também fazer um investimento de fazer o seu armário do piso ao teto. Então, levar e aproveitar toda a altura da sua cozinha. Porque quando você não faz ele até o teto, a mesma quantidade de pó, de teia de aranha e de gordura vai acumulando em cima do armário. E isso você já precisa investir mais tempo ali para fazer essa limpeza em cima. Então, se for viável para você, até porque quando a gente fala de levar esse armário até o teto, você está gastando ali mais material, mais MDF. Então, o seu armário também vai ficar mais caro. Mas se você puder fazer esse investimento, vale super a pena para não ter ali aquele espaço entre o armário e o forro ou o teto que você vai precisar fazer limpeza consequentemente. E ainda falando sobre isso, já me leva para outra dica que é em relação ao forro. Se você tiver a oportunidade de rebaixar a sua cozinha ali, né, com um forro de gesso, a minha indicação é fazer um forro liso, né, sem nenhum tipo de detalhe. Quando você faz um forro, por exemplo, com sanca aberta, com sanca fechada ou com sanca invertida, esse tipo de sanca, né, vai estar ali criando um vão, né? Então acaba que vai acumular teia de aranha, vai acumular pó, vai acumular sujeira e com isso você vai precisar fazer a limpeza. Quando você faz esse forro plano, você não tem que se preocupar com isso. Então vale a pena também fazer esse investimento, até porque é um forro que deixa a sua cozinha ali um pouco mais moderna, né? E pensando em praticidade, eu prefiro muito mais do que ter aqui aquela sanca ali aberta, acumulando pó e acumulando teias de aranha, que vai me incomodar com certeza. Falando sobre armário planejado, uma coisa que vale a pena você evitar de fazer são as portas de correr. É melhor você colocar uma porta de giro ou uma báscula também, porque as portas de correr vão ter o trilho. E esse trilho ali vai ser muito mais difícil para você limpar. Você vai ter que usar ali pincel para estar tirando pó. E aí, se acumular gordura, fica mais difícil. Então, vai acumulando ali muita coisa naquele trilhozinho e dificulta muito a limpeza. Quando você faz uma porta de báscula ou de giro convencional, já ajuda muito. Ainda falando sobre armário, tem também aquele puxador. Eu já até falei sobre ele aqui no nosso canal, que é aquele puxador em alumínio, aquele perfil em alumínio que faz aquele desenho assim, que você consegue encaixar os dedos para puxar.
esse tipo de puxador acaba também acumulando muita gordura e dificulta a limpeza. Eu sempre indico aí, se você quer ter essa cozinha mais prática, de fazer o puxador cava, que é muito mais fácil. E ali fazer a cava simples, né? Porque a cava com testeira acaba tendo o mesmo efeito desse perfil de alumínio, então não vale a pena também. Outra coisa que você deve pensar em evitar é de fazer esse armário com muito vidro ou com porta espelhada. Por quê? O vidro e o espelho vão acabar tendo ali marcas de dedo, né? Então, toda hora que você encostar, vai ter ali uma marquinha e isso acaba te escravizando ali na hora da limpeza, né? Porque toda marquinha que tiver, você já vai ter ali que fazer a limpeza, porque senão acaba ficando manchado, ficando feio ali também o visual. Fora que, quando a gente fala de cozinha, a gente está falando ali de um ambiente que vai ter gordura, mesmo quando você tem um depurador ou uma coifa. Então, acaba que essa gordura impregnada no vidro ou no espelho vai dificultando ainda mais a limpeza. Pensando nessas superfícies que mancham com facilidade, eu também preciso te falar sobre os porcelanatos do piso e das paredes, né? Quando você faz a instalação de um porcelanato polido, por exemplo, ele fica muito evidente quando tem ali alguma marca de mancha, de dedo, até mesmo arranhões, né, na superfície dele e até mesmo pequenas sujeiras. O porcelanato polido evidencia muito. Então, se você quer essa cozinha mais prática na hora da limpeza, é bom evitar esse tipo de porcelanato e optar por um porcelanato acetinado, por exemplo, que não evidencia aí marcas de dedo e até mesmo arranhões. Agora, pensando na parte de resíduos aí da sua cozinha, o que vale muito a pena você investir é num triturador de alimentos. Ele vai reduzir muito ali a quantidade de lixo orgânico, eliminando também até o mau cheiro que pode ficar ali na sua cozinha. Lembrando que você já precisa prever a utilização desse triturador, porque ele precisa de um ponto de energia. Ele é instalado ali abaixo da sua cuba, substituindo ali o ralo, né? Então você faz a instalação dele, então precisa ter um ponto de energia e o funcionamento dele é bem simples, né? Como ele substitui ali o ralo, ele não fica funcionando o tempo todo. Para ele funcionar, você precisa acionar o botãozinho dele. E aí você vai colocando ali os alimentos, eles têm ali 3 níveis ali de triturar esses alimentos e ele só é acionado quando você aperta o botão. Com isso, você já leva todo esse lixo ali por todo o encanamento ali da sua cozinha, sem se preocupar com isso. Você se preocupa mais ali com o lixo seco, que vai melhorar muito mais ali o seu tempo de limpeza também. Outra coisa que ajuda muito na hora da lavagem ali dessa área da bancada é investir num monocomando, que é aquela torneira gourmet que vem com aquela mangueira flexível, sabe? Essa mangueira facilita muito, porque você consegue movimentar, né, e levar a água ali para fazer limpeza para onde você quiser, até mesmo para fazer a limpeza da própria cuba, então ajuda bastante. Mas vale ressaltar aqui que não é toda casa e não é todo apartamento que vai conseguir ter esse tipo de torneira gourmet. Isso porque esse tipo de torneira precisa de uma quantidade específica de MCA. O MCA é o metro da coluna d'água, né? Então é aquela altura entre a instalação da sua torneira e a caixa d'água que vai estar fornecendo essa água, né? Então ele precisa de ter essa altura viável para que a água chegue ali com pressão e a sua torneira funcione. Então casas térreas aí, por exemplo, ou apartamentos que vão estar ali mais na área superior, nos últimos andares, pode ser que esse tipo de torneira não vai funcionar com eficácia. Então precisa se atentar a isso, porque não é só ali chegar e comprar que você vai conseguir ter o funcionamento dela bem, não. Então, ainda pensando nessa área da bancada, outra coisa que eu acho que vale super a pena fazer investimento é na calha úmida ou no canal equipado. Hoje em dia você consegue achar esse tipo de elemento tanto no formato retangular como também no quadrado. E é super personalizável, né? Você consegue personalizar ali tanto para abrigar copos, talheres, pratos. Ele vem aí para substituir aquele escorredor de louças convencional. E eu falo que esse escorredor pode até ser prático, porque você deixa ali a louça escorrendo, por exemplo, mas você precisa estar guardando a louça e depois secando, né, a bancada, até porque a água escorreu. Quando você faz a instalação da calha úmida, você consegue levar o ralo dela saindo pelo mesmo local da cuba. Então, toda a água que escorrer ali já vai ser escoada naturalmente, sem você precisar pensar ali em secar. Você só vai deixar a louça ali, secou, você já guarda e é isso. Não tem preocupação de estar ali puxando a água como seria com o escorredor de louças convencional. E já que a gente falou de louças, eu também não posso deixar de falar da lava-louças, né? Se você puder fazer um investimento nesse eletro, vai melhorar muito e otimizar seu tempo de limpeza aí,
porque é como a gente disse, né? É só você deixar a louça ali, lógico que você tem que tirar ali os resíduos, mas a máquina já vai estar fazendo ali todo o serviço para você e deixa ali, depois você só guarda. Então vale muito a pena, eu gosto bastante desse elemento, mas você precisa saber que é um eletro ali que você vai precisar investir um alto valor e já precisa pensar nisso porque ele vai precisar ali tanto de um ponto hidráulico como também de um ponto elétrico. Gente, eu amei fazer esse vídeo porque eu sou uma pessoa que preza muito por praticidade dentro da minha casa. Eu acho que isso otimiza meu tempo, eu não fico ali escrava da limpeza e com isso eu tenho mais tempo para cuidar tanto de mim como da minha família e do meu lar, né? Porque quando a gente fala de lar, a gente tá falando ali sobre pessoas, sobre relacionamentos, sobre ter ali tempo de qualidade com quem realmente importa e não ficar ali escrava da casa, limpando ela o tempo todo. Então, se você gostou dessa lista, se identifica e gosta de ter uma cozinha prática também, já deixa o like no vídeo. E já que a gente falou de cozinhas práticas, já vou deixar essas outras duas sugestões de vídeo que eu tenho certeza que também podem te ajudar. Beijo!